Meus irmãos, a paz do Senhor, felicidade estar aqui mais uma vez com os irmãos. Nós aqui estamos para compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus. Estamos aqui comentando uma série que foi dada no ano de 1991, falando a respeito do Espírito Santo. E chegamos aqui na lição de número 8, que foi dada no dia 24 de novembro de 1991. E hoje vamos aqui ponderar sobre o tema o Espírito Santo na vida do crente. Vamos falar do seu agir, do seu atuar e a necessidade de nos encher do Espírito Santo, como nos orientou o nosso amado apóstolo Paulo. O texto da lição diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Vemos então aqui uma orientação do apóstolo, quando ele escreve essa carta endereçada à igreja que estava na cidade de Éfeso, e a palavra de Deus, os céus e a terra passarão, mas essas palavras jamais irão passar. Doutrina para a igreja no primeiro século e doutrina para nós hoje. Devemos nos encher do Espírito Santo. Isso vai ficar bem claro no decorrer dessa lição, como devemos proceder, nos comportar, como devemos nós cristãos nos posicionar para que permaneçamos cheios do Espírito Santo, nós que fomos inseridos ao corpo de Cristo, quando cremos e nos arrependemos, passamos pelo ato da regeneração, nós podemos dizer que esse ser inserido ao corpo de Cristo fala do batismo no corpo e logo em seguida tomamos conhecimento do revestimento de poder, da dotação de poder com a evidência inicial do falar em novas línguas, línguas não estudadas, línguas não aprendidas, mas dada pelo Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nos colocamos então a buscar a dotação de poder para o testemunho e de grande importância para nós, a igreja, para nós cristãos, seguirmos a orientação do apóstolo Paulo quando ele diz: mas enchei-vos do Espírito. Vamos tratar muito desse assunto aqui ao pensarmos essa lição de número 8. Verdade aplicada: o Espírito Santo é a vida espiritual do crente, o Espírito Santo que reside em nós, como nós já temos falado paulatinamente na pré-aula anterior, na pré-aula de número 7 dessa mesma sequência. Ele que habita, reside dentro de cada um de nós, a igreja, nós cristãos, ele nos dá vida, e vida verdadeira, vida com sentido, nos dá verdadeira vida. Objetivos da lição: primeiro, aprender como ser cheio do Espírito Santo. Também as vantagens de ser cheio do Espírito Santo e conhecer os empecilhos que há a obra transformadora do Espírito dentro de nós. Texto de referência está em Efésios capítulo 5, versículo 18 e versículo 19. Efésios também capítulo 3, versículo 16 e Efésios capítulo 2, versículo 21 e versículo 22. Nos diz assim o texto sagrado: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda, sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor,
no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. O Espírito Santo, ele nos fortalece, Efésios capítulo 3, versículo 16. O Espírito Santo nos sustenta, Salmo 51, versículo 12. O Espírito Santo nos ensina, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. O Espírito Santo nos proporciona esperança, Efésios também, capítulo 5, versículo 13. Ele proporciona, o Espírito Santo, o amor de Deus, Romanos capítulo 5, versículo 3 ao versículo 5. Ele permanece para sempre com os santos, Evangelho de João capítulo 14, versículo 26. Introdução. Não se pode descrever em sua totalidade o que o Espírito Santo pode desenvolver na vida de um crente. Dada a vastidão, irmãos, e a profundidade do que o Espírito Santo ele faz em nossas vidas, não se pode esgotar a sua atuação, o seu agir dentro de nós. Ele atua com uma mudança radical em nós. É algo que é percebido por todos aqueles que nos conheceram no passado. Olham para nós e falam, esse não é aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que eu conheci. Por quê? Porque a regeneração, o novo nascimento, não é um adendo, um acréscimo à vida anterior. É uma ruptura. Ocasiona aí uma morte para a vida pregressa, a vida que levávamos, e um nascimento para uma nova vida, para vivermos em novidade de vida. Há uma mudança radical e completa na nossa cosmovisão, no jeito de ver a vida, no jeito de ver esse mundo. E essa obra de regeneração é uma obra feita do Espírito de Deus, por Ele, em nosso espírito. O espírito do homem, quando eu falo homem, eu falo os dois gêneros, homem e mulheres. Então, não há como aqui dissecar essa obra feita em cada um de nós quando nós cremos e nos arrependemos dos nossos pecados e passamos então a ser um cristão inserido ao corpo de Cristo, a uma conversão, e nesse momento do novo nascimento, inicia-se então o processo de santificação, onde o fruto do Espírito Santo vai crescendo e amadurecendo dentro de nós com as suas características, desenvolvendo em nós, formando em nós o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não se pode descrever em sua totalidade o que o Espírito Santo pode desenvolver na vida de um crente. Faz em nós, irmãos, e faz através de nós, porque desde o momento em que abraçamos a causa do cristianismo, fomos alcançados com o escopo, a finalidade de alcançar outras vidas, disseminar, nos tornamos um arauto, um proclamador de boas novas. A boa notícia do Evangelho deve ser pregada por nós, buscando a expansão do reino do nosso Deus. Cada dia e em cada diferente circunstância, porque circunstância nessa peregrinação serão nos apresentados, as complexidades da caminhada nessa vida, nesse mundo que é o campo de nossa atuação como cristão. Cada dia, cada diferente circunstância, algo novo e maravilhoso. Minha irmã, meu irmão, estou falando para a igreja, algo novo e maravilhoso o Espírito Santo pode operar dentro de nós
e, como eu já tenho falado, através de nós, porque desde o momento em que abraçamos a causa do cristianismo, irmãos, somos família de Deus, fazemos parte do povo de Deus e o nosso Deus, o Espírito Santo, começa então a nos forjar, nos preparar para que sejamos usados como um canal, um instrumento, como um vaso de barro nas mãos do olheiro, nas mãos dele. Cada dia e cada diferente circunstância, algo novo e maravilhoso, o Espírito Santo pode operar dentro e através de uma vida consagrada ao serviço do Senhor. E, irmãos, devemos sempre, constantemente, enquanto estivermos aqui na terra, e é por isso que ele fala de uma vida consagrada, ir à fonte. Cada um de nós. Só existe um mediador entre nós e Deus, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o cabeça da igreja, Salvador do corpo. Então, cada um de nós, você, minha irmã, meu irmão, você, o mais novo convertido, temos acesso imediato ao Santo dos Santos, ao lugar santíssimo. E, em determinado sentido, estamos lá nesse momento pela união do corpo com o cabeça que é Cristo. Nós, como corpo, nós, como igreja, estamos lá nesse momento onde Cristo está à destra de Deus Pai na eternidade. A atitude do servo é estar sempre atento. O cristão é alguém apercebido, irmão, acautelado ao que ele pretende realizar através da sua vida. Precisamos estar atento, acautelado, apercebido, como eu já tenho falado, ao agir do Espírito Santo, o que ele está fazendo em nossa vida e o que ele deseja fazer. Ele está nos forjando, nos preparando para o querer dele, o que ele quer estabelecer através de nós. Nos deu uma missão, irmãos, e tem disponibilizado ferramentas, os dons espirituais, batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em língua, evidência inicial, o que suas ferramentas disponíveis para nós, então, atuarmos aqui, como eu já tenho falado, nessa esfera, o campo de atuação nosso é esse mundo, no meio da sociedade, nós que tomamos tempo para estar no lugar secreto da doce oração, precisamos, irmãos, uma vez buscar na fonte, estarmos aí no meio da sociedade, para no meio da sociedade, como sal, como luz, cumprir a nossa missão, a missão que recebemos da parte do nosso Deus. O Espírito Santo enche o crente. A recomendação do apóstolo Paulo foi: enchei-vos do Espírito. Quando isso acontece, o Espírito Santo passa a controlar, irmãos, controlar os nossos sentidos espirituais. Então, nós devemos ser governados, dominados, controlados pelo Espírito Santo. E quando isso acontece, será manifesto através do quê? Da justiça, da paz, do amor, da alegria, da verdade, da fé e da santidade. Nós teremos prazer em atitudes justas, não vamos recuar nem meio centímetro para práticas injustas. Há uma paz por termos sido justificados com o nosso Deus, declarado justo, a justiça de Cristo nos ter sido imputada. Sentimos paz porque agora, ao contrário de estarmos embaixo da ira de Deus, sermos filhos da ira por natureza, temos paz com Deus. Jesus Cristo conquistou isso para nós através da sua obra, quando quitou a dívida que tínhamos, cancelou a dívida que tínhamos com Deus Pai, e pela sua
obra, como nosso substituto, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso representante, conquistou para nós hoje termos paz com Deus e, ao contrário de estarmos embaixo da ira do nosso Deus, recebemos o favor de Deus, irmãos. Isso é propiciação. Somos alvo do favor de Deus pelos méritos e unicamente, somente pelos méritos da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o eterno Filho de Deus que nos comprou. O mérito é dele, comprou com o seu precioso sangue. Amor, nós amamos a Deus e o desdobramento de amar a Deus é amar também o nosso semelhante. Alegria, hoje temos alegria verdadeira no Espírito, verdade, amamos a verdade, vivemos na verdade, fé, cremos, nós que éramos incrédulos, irmãos, e não críamos, hoje nós cremos e não há nenhuma sombra, nenhum resquício de incredulidade em nós, mas o Espírito Santo nos enche de fé, nos dando fé robusta, de qualidade e santidade. Temos prazer nessa separação desse sistema corrompido e ser separado para o serviço do nosso amado Deus, aquele que tanto fez e tem feito por cada um de nós cristãos. Jesus foi cheio também do Espírito Santo. João aqui, que ele faz referência ao João Batista, foi cheio do Espírito Santo. Também o nosso amado Estevão, Paulo também e tantos outros homens de Deus que foram cheios do Espírito Santo. O crente vai se enchendo do Espírito Santo à medida em que ele controla. O Espírito Santo controla a nossa mente, controla todo o nosso ser, toda a essência da nossa vida. Faz um trabalho de dentro para fora, trabalha em nossa alma, em nosso espírito e também em nosso corpo. Boa doutrina produz bons costumes, costumes equilibrados, irmãos. O cristão que recebe boa doutrina, ao contrário de ter uma mente doentia, tem uma mente saudável e age como alguém saudável, tem ações, atitudes de uma pessoa com mente sã. A experiência do batismo deve ser contínua. Isso é de grande importância, irmão. A experiência do batismo deve ser contínua até o fim da vida terrestre. Nós que fomos inseridos ao corpo de Cristo, quando cremos, é o batismo no corpo. Nós que em seguida tomamos conhecimento da dotação de poder e buscamos o batismo no Espírito Santo e fomos batizados com o Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em novas línguas, nós precisamos entender, irmãos, que essa busca deve ser algo contínuo. A busca de uma renovação deve ser diária, e isso vai durar, irmãos. É a doutrina que o nosso comentarista, que o nosso professor está nos ensinando. Enquanto estivermos na nossa peregrinação aqui nessa terra, como forasteiro em terra estranha, com o destino, tendo destino à eternidade, onde passaremos para sempre a eternidade com o nosso quinhão, com a nossa porção, com a nossa herança, que é o nosso próprio Deus, aquele que proveu eterna salvação para cada um de nós. Então, essa experiência, irmãos, que nós tivemos, devemos buscar uma renovação do Espírito Santo em nós, um enchimento do Espírito Santo em nós constantemente. Isso fala de uma vida pia, uma vida de piedade, uma vida de entrega, de busca, de oração, de jejum e de tomar tempo para debruçar sobre o rolo sagrado. A experiência do batismo deve ser contínua até o fim da vida
terrestre. Feliz é aquele que deixa que o Espírito controle as suas emoções, imaginação, inteligência, raciocínio e a sua memória. Precisamos buscar, irmãos, o nosso Deus e pedi-lo, pedir o nosso Deus: Senhor, controla por completo o meu entendimento, o meu raciocínio, a minha memória. Meu Deus, unge o meu cérebro concernente à tua palavra, me dê sabedoria, me dê entendimento do alto, do teu trono, Senhor, para cumprir a missão que o Senhor mesmo me deu, que eu recebi da tua parte. Cada um de nós, irmã, meu irmão, nós, a igreja, precisamos nos posicionar dessa forma diante do nosso Deus e cumprindo cada um a nossa missão. Seremos homens e mulheres plenamente satisfeitos, afortunados, irmãos, mais que felizes, bem-aventurados, quando estivermos, então, no exercício das nossas funções para o nosso amado e eterno Deus. Muitos têm perdido essa experiência e precisam renová-la. Essa lição, a lição de número 8, não está sendo dada por acaso. Se porventura alguns de nós, nossos irmãos, têm perdido essa experiência tem aos poucos apagado, o que precisamos, irmão? O tempo é agora, é já, é esse momento. Precisamos buscar na fonte, e a fonte é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu tenho apontado para a fonte. Precisamos ir direto àquele que é a fonte que jorra águas cristalinas diuturnamente. E Jesus conquistou isso para nós, irmão. O véu foi rasgado de alto a baixo. Temos acesso, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, acesso imediato à presença de Deus Pai. Precisamos buscar nele essa renovação. Se porventura temos perdido essa experiência preciosa, precisamos buscar diretamente na fonte. Além dos sentidos psíquicos, é o jeito que ele coloca aqui, o Espírito Santo também pode controlar o sentido físico do crente. Aí ele coloca a visão, o paladar, olfato, tato, audição. Irmãos, tudo é mudado em nós. O nosso jeito de olhar, nosso jeito de agir. Não estamos aqui falando de perfeição, porque se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós. Nós somos falhos, porém fomos chamados ao arrependimento e não temos prazer no pecado. Pelo contrário, a postura de nós cristãos é de ódio ao pecado. Temos prazer em agradar o nosso Deus diariamente. Então atua em nós, irmãos, uma mudança radical e constantemente precisamos ir à fonte, que é o nosso próprio Deus, e buscar nele. Meu Deus, por favor, continue a obra que o Senhor iniciou em mim por intermédio do Espírito Santo, para que eu lhe agrade diariamente com os meus atos, a minha postura, o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, o meu jeito de ver, o meu jeito de agir. Me unge, Senhor, para que eu possa, então, lhe agradar e que o Senhor possa, então, ter prazer em mim. Há uma guerra entre o espírito e o corpo, e à medida em que o crente se deixa ser controlado pelo Espírito Santo, ele vai triunfando sobre o mal e se torna mais do que vencedores. Nós precisamos subjugar o velho homem, irmãos, diariamente. E para que o velho homem esteja subjugado e vivamos no Espírito, precisamos, como eu já tenho falado, reitero, para uma afixação, corroboro para que a doutrina esteja cristalina em nós, precisamos constantemente buscar o nosso amado Deus.
atividades que o Espírito Santo desenvolve na vida do crente. Primeira atividade, segurança. O Espírito Santo proporciona segurança ao coração do crente, pois lhe dá a certeza de ser um filho de Deus. Irmãos, grande é a segurança que nós temos hoje, irmãos, no nosso Deus, por sermos filhos de Deus, por adoção e desfrutarmos de todos os privilégios de um filho legítimo, Cristo Jesus. O nosso Senhor conquistou isso para nós, cada um de nós cristãos, para você, minha irmã e meu irmão, sermos filhos de Deus, irmãos, família de Deus. E como filhos de Deus, contamos com um Deus que constantemente está conosco, irmãos, principalmente no momento de maior dificuldade e angústia da nossa vida, um Deus que podemos colocar sobre ele todas, irmãos, todas as nossas expectativas, e ele nunca vai nos decepcionar. O nosso Deus vai nos corrigir, vai nos disciplinar, ele vai nos provar e ele vai nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. E podemos contar com ele, então isso nos traz grande segurança. Também o testemunho, a sua consciência quanto à validade e seriedade de seu trabalho. Também nos traz, irmãos, fortaleza. O Espírito Santo fortalece o crente. Ele é a nossa rocha, cuja obra é perfeita e arraigado e fundamentado nele, no nosso Deus. Irmãos, somos uma fortaleza por estar nele. Ele nos fortalece diariamente. O Espírito Santo fortalece o crente através do seu poder, e a riqueza da glória de Deus preenche as fraquezas do crente. Muitas vezes, irmãos, aqui nessa peregrinação, sofreremos embate, enfrentaremos desafio, porque a caminhada é betumada por espinhos, mas temos, irmãos, no nosso Deus, alguém que nos fortalece. Ele é o nosso paladino, ele é o nosso defensor, e diariamente ele está nos fortalecendo, nos animando, nos dando coragem na caminhada. Quando o crente é fortalecido, ele pode realizar todas as coisas, não teme o mal nem a morte, e opera maravilhas incríveis. Então, irmãos, nós que sentimos segurança no Espírito Santo, desenvolve essa segurança em nós, também somos fortalecidos, também atua em nós libertação. A lei do pecado e da morte, pedir a Paulo de executar a lei de Deus que ele havia aprendido e procurava praticar. Foi nessa luta que ele descobriu, o apóstolo Paulo, a lei do Espírito, da vida em Cristo Jesus, que o livrou. Meu irmão, o que o apóstolo Paulo descobriu e que nós também devemos fazer doutrina para nós, que nós precisamos buscar no Espírito de Deus que habita em nós poder para viver a verdade do Evangelho. E só dessa forma, irmãos, teremos um caráter ilibado como consequência. Por que eu estou dizendo isso? Porque é possível, irmãos, não ser um cristão, estar lá fora, professar uma fé completamente diferente da nossa, ser até um ateu, negar a existência de Deus e ter um bom caráter, ser um bom cidadão. Mas nós aqui, irmãos, estamos falando que o bom caráter que nós cristãos temos e entendemos a importância da ética e da moralidade é consequência de vivermos a verdade do Evangelho. Paulo, então, ele buscava ali praticar as obras da lei e por ele mesmo não conseguia, porque a lei deixava bem claro, irmãos,
a nossa incapacidade de nos salvar a nós mesmos. Mais uma vez, ele em Cristo, é o que ele está dizendo aqui. A lei do pecado e da morte impedia Paulo de executar a lei de Deus que ele havia aprendido e procurava praticar. Mais uma vez em Cristo, irmãos, através do poder do Espírito Santo, em Cristo nós cumprimos a lei de Deus. Foi nessa luta que ele descobriu a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus que o livrou. Paulo foi liberto da lei do pecado e da morte em seu corpo e do jugo, do domínio, dos mandamentos, pois, liberto do pecado e da morte, já podia cumprir a lei de Deus pelo poder do Espírito Santo, irmãos. Nós cumpriremos hoje sim o decálogo, as 10 palavras, os 10 mandamentos. A lei moral é vigente, é atual, ela é boa e perfeita, porque veio de um Deus bom e perfeito. Mas para cumprir a lei de Deus, irmãos, só estando cheio do poder do Espírito de Deus. É claro que nós sabemos que a lei cerimonial caducou, porque a lei cerimonial apontava para o que Cristo fez naquele madeiro, onde o Cordeirinho de Deus, a despeito de não ter sido quebrado nenhum dos seus ossos, sangrou todo o seu sangue precioso para nos remir, nos resgatar. E Cristo cumpriu nele toda a lei, e o fim da lei é ele cumpriu, a lei apontava para ele. Porém, irmãos, ao contrário da lei cerimonial que caducou, tornou-se obsoleta, porque era a sombra de uma realidade que viria, que aconteceria e aconteceu na plenitude dos tempos, a lei moral, as 10 palavras, os 10 mandamentos é vigente e temos prazer na lei moral e a cumprimos em consequência, irmãos, de estarmos em Cristo e vivermos em Cristo, em novidade de vida, sendo dominado e controlado pelo poder do precioso Evangelho. Serviço também, primeiramente Deus deu Cristo à igreja para ser a sua cabeça, em seguida deu o Espírito Santo para que na igreja residisse, executando a missão de Cristo na igreja. Por meio do Espírito, ele dá dons aos homens, as ferramentas que estão disponíveis a nós, a igreja, enquanto nós estivermos aqui em peregrinação. E o Espírito, finalmente, o Espírito de Deus dá homens dotados, dotação de poder a homens, a cristãos, homens e mulheres, a igreja com o fim de que esta cresça até atingir a plenitude de Cristo. Os dons espirituais, irmãos, estão para um aperfeiçoamento dos santos. A finalidade é o aperfeiçoamento dos nossos irmãos, do corpo de Cristo, do rebanho, dos membros desse corpo de Cristo. E precisamos, nós que entendemos a atualidade dos dons espirituais, porque somos bíblicos, precisamos, irmãos, buscar os dons espirituais para benefício da igreja. Orientação também, então o Espírito Santo, ele desenvolve em nós segurança, fortaleza, libertação, serviço e também orientação. O Espírito Santo colocou o eunuco no caminho de Filipe, ele também coloca pessoas no caminho dos crentes para instruí-la. O Espírito Santo, irmãos, ele vai nos dar a oportunidade para que possamos pregar o Evangelho, anunciar as boas novas do reino. Jamais, irmãos, cada um de nós, que somos milhões de cristãos espalhados na face da terra, jamais haverá portas fechadas para nós anunciarmos o Evangelho. Sempre haverá uma porta, uma oportunidade para pregarmos as boas novas de salvação, o plano de salvação, a boa notícia de salvação, vida eterna em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, unicamente, somente
nele. A vida eterna está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, sempre haverá uma oportunidade, irmãos, de anunciarmos as boas novas do reino, e o próprio Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, estará abrindo essa porta, oportunidade para anunciarmos. Ele estará nos dando a orientação, nos trazendo à memória tudo aquilo que temos estudado, examinado, concernente à palavra do nosso Deus, e vai nos dar coragem, poder para, como um arauto, anunciar, proclamar as verdades de Deus àqueles que nos ouvem. Por 2 vezes, Paulo e Silas foram impedidos pelo Espírito Santo de seguir seu próprio caminho, dando-lhe o rumo certo. Algumas vezes, o Espírito Santo estará, então, nos impedindo de tomar uma direção, porque será a vontade dele que tomemos outra direção, e ao seguirmos a orientação dada pelo Espírito de Deus, irmãos, portas serão abertas e pessoas serão alcançadas pela verdade do rolo sagrado, das sagradas letras, da palavra do nosso Deus. Também, além de orientação, capacidade. Talvez você se sinta incapaz, e esse pensamento, em dado sentido, é bom, porque a capacidade que temos não vem de nós mesmos. Nós precisamos entender a dependência que devemos ter do nosso Deus diariamente, e não podemos, irmãos, nos sentir incapazes e estacarmos, pararmos mais uma vez e sentindo a nossa incapacidade. Precisamos seguir em frente, entendendo que Ele, aquele que nos chamou, que nos separou, aquele que nos deu uma missão preciosa, bendita, profunda, é o Deus que nos capacita, e Ele nos capacita, nos envia, e Ele mesmo supre, irmãos, o que precisamos para fazer a sua bendita e preciosa obra. Isso não é, irmãos, um jargão, palavra de efeito, irmãos, é uma verdade bíblica para você, minha irmã, meu irmão, e para mim. O nosso Deus é o Deus que nos usa, nos capacita profundamente. O mesmo Deus que capacitou Pedro, André, irmão de Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, é o mesmo Deus que capacita você, minha irmã, meu irmão, que capacita a mim e que capacita a igreja nessa grande missão. O crente é capacitado pelo Espírito Santo para testemunho de Jesus, para falar das maravilhas do nosso Deus durante toda a vida, não apenas numa ou outra circunstância, irmãos, a tempo e fora de tempo, como o rolo sagrado nos ensina, devemos anunciar, pregar a palavra do nosso Deus enquanto estivermos aqui em peregrinação. Produz-nos salvo em cada um de nós ainda também o fruto do Espírito, com as suas várias características, como, irmãos, uma tangerina, o fruto do Espírito. É o fruto no singular, com as suas qualidades, as suas características, e o fruto ele vai amadurecendo dentro de nós, vai crescendo dentro de nós, e precisa haver em cada um de nós, cristãos, um desejo, e devemos nos mover em direção, orar a Deus e falar: Senhor, por favor, faça com que o fruto do teu Espírito está dentro de mim, ele cresça, ele amadureça dentro de mim, irmãos, para que possamos então manifestar aqui nessa terra, irmãos, nessa nossa peregrinação, o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oração também. O Espírito Santo ora dentro do crente, através do crente. Ele intercede por nós, irmãos, com gemidos inexprimíveis. Aqui dentro, irmãos, nos leva à busca, a aclamar, a invocar o nome do nosso Deus, a chamar o auxílio do nosso Deus. A oração feita no Espírito é aceita e respondida. Por que é aceita e respondida? Porque oramos, irmãos, dentro da vontade, do querer de Deus, de um Deus soberano, que não pode ser manipulado por ninguém, irmãos.
e orando dentro da vontade dele, a vontade dele na nossa vida será estabelecida. O apóstolo Paulo, falando sobre as primícias do Espírito, diz que ele ajuda as nossas fraquezas, intercede por nós. Não sabemos o modo certo de orar, ele ora a Jesus dentro de nós com gemidos inexprimíveis. Então, irmão, a atuação do Espírito Santo dentro de cada um de nós traz para nós segurança, fortaleza, libertação, serviço, orientação, capacidade e nos impulsiona por intermédio do Espírito de Deus, terceira pessoa do Santíssima Trindade, a buscar, a orar, a invocar o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Comportamento do salvo cheio do Espírito Santo, há um mandamento de Paulo em Efésios, qual nós já fizemos referência, enchei-vos do Espírito. No original grego, o tempo desse verbo encher é presente, tem o sentido de um processo crescente e contínuo. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Que esse enchei-vos do Espírito fala de um processo crescente e contínuo. Nós não tomamos esse enchimento de uma vez por todas. Requer de cada um de nós que, enquanto estivermos aqui, irmãos, nós que já fomos, como eu já fiz alusão, reitero a doutrina para que haja uma afixação, meu irmão, nós que já fomos inseridos ao corpo de Cristo. Quando cremos, nos arrependemos de todo o coração. Nós que já fomos batizados com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas, o que nós chamamos de uma segunda bênção. Nós precisamos constantemente, irmãos, é um processo crescente e contínuo, ir à fonte e buscar de Deus diariamente, irmão, enquanto estivermos nessa peregrinação, um enchimento do Espírito de Deus, uma renovação para que então possamos, irmãos, dar continuidade à obra de Deus aqui na face da terra. Esse é o ideal do Espírito de Deus para a nossa vida. Na antítese, na oposição, entre as ideias apresentada por Paulo, ele fala sobre vinho e espírito. Ele quer dizer que o vinho degenera, o espírito eleva. Nós que somos cristãos não bebemos bebida alcoólica e também não tomamos vinho. Nós sabemos que o vinho degenera a pessoa, tira a consciência, irmãos, e alguém pode dizer que não é errado, não há nenhuma dificuldade em tomar só uma taça de vinho. Mas como saber isso, irmão? Existem pessoas que com meia taça de vinho já perde o sentido, irmãos. Então o vinho é escarnecedor e todo aquele que nele errar jamais será sábio. Devemos olhar para uma taça de vinho, irmãos, no sentido de desejar degustá-la, mas a orientação do apóstolo Paulo precisa ser seguida. O vinho degenera, o espírito eleva. O vinho conduz ao deboche, tira a consciência, já o Espírito Santo enobrece. O vinho nos torna bestiais, irmãos. O Espírito nos torna celestiais. Então, irmãos, precisamos, entendendo a antítese, a oposição entre duas ideias colocada pelo apóstolo Paulo e buscar, irmãos, ser elevado pelo Espírito de Deus, buscar a nobreza dada pelo Espírito de Deus, buscar cada dia firmar o cidadão dos céus que somos, nos torna celestiais. Devemos buscar, irmãos, o poder do Espírito Santo diariamente, indo à fonte que é o próprio Deus. O Espírito Santo prepara o crente para o arrebatamento, mesmo o Espírito Santo que habita em vós vivificará os vossos corpos mortais e nos arrebatará ao encontro com o Senhor Jesus nos ares.
os nossos irmãos que já passaram para o Senhor, a igreja glorificada, uma parte da igreja que somos nós que cremos em Cristo de todo o coração, nascemos de novo, estamos em um processo de santificação, passamos pela conversão e fomos justificados. Uma parte de nós já está na eternidade, aguardando o arrebatamento da igreja. Outra parte, somos nós, estamos aqui, a igreja militante, atuante, e no arrebatamento, os nossos irmãos que partiram para a eternidade ressurgirão dentre os mortos primeiro. Nós estivermos vivos, encontraremos com os nossos irmãos nos ares e estaremos para sempre, irmãos, com o nosso Senhor. Irmãos, Jesus é a nossa garantia da ressurreição, porque Jesus foi a primícia, ele ressurgiu para a imortalidade, ao contrário de Lázaro, que tornou a viver e em um dia morreu, ao contrário da filha de Jairo, que tornou a viver, mas um dia morreu, ao contrário do filho, aquele mancebo, filho da viúva, que estava na cidade de Naim, que voltou a viver, mas um dia morreu. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi o primeiro e o único que ressurgiu dentre os mortos e ressurgiu para a imortalidade. E essa convicção, irmão, que temos está arraigada e fundamentada no que aconteceu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Um dia, nós que estivermos vivos no arrebatamento, irmãos, nós seremos em um tempo que não pode ser dividido, como diz lá no grego, na carta de Paulo, a primeira carta, a igreja está em Corinto, capítulo 15, na primeira frase do versículo 52, no grego ali faz alusão a um tempo que não pode ser dividido. Num momento, irmãos, nós estivermos vivos, seremos arrancados com força dessa terra, não antes dos nossos irmãos que já partiram para a eternidade, onde serão arrebatados primeiro e nos encontraremos, estaremos para sempre com o nosso Senhor. É uma promessa verdadeira e fiel, é doutrina para a igreja, uma doutrina que precisa ser anunciada, irmãos. O arrebatamento da igreja precisa ser pregado, anunciado. A ressurreição entre os mortos precisa ser anunciada, proclamado pela igreja. Doutrinas, irmãos, que jamais poderão ser deixadas de lado, porque a palavra do nosso Deus é o rolo sagrado, as sagradas letras que nos afirma, e a Bíblia não mente, porque é um livro perfeito, livro de Deus perfeito, porque veio de um Deus perfeito. O mesmo Espírito Santo que habita em vós vivificará, dará vida aos nossos corpos mortais e nos arrebatará ao encontro com o Senhor Jesus nos ares. Isso que é mortal, o nosso corpo se revestirá de imortalidade. Isso que é corruptível, o nosso corpo se revestirá de incorruptibilidade. Como ressuscitou a Jesus, ressuscitará o encontro com o Senhor Jesus nos ares. Como ressuscitou a Jesus, ressuscitará os crentes, nos transformará para aquele grande dia. E é bem normal para o Espírito Santo arrebatar um crente. É uma doutrina respaldada, calcada, embasada biblicamente. Assim fez com Cristo, assim fará também com os salvos. Quando ele diz aqui que assim fez com Cristo, ele está fazendo alusão o que aconteceu 40 dias depois da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele foi assunto ao céu, ali no Monte das Oliveiras. O Espírito Santo levará os santos para o céu. A obra do Espírito Santo é fazer os homens perceberem a seriedade de sua condição de morte espirituais. Sua obra é, pois, impressionar profundamente os homens com essa verdade. Meu irmão, o convencimento do ser humano é obra do Espírito de Deus. O mérito é todo dele. A glória e a honra, irmãos, pertence a ele, ao Espírito de Deus.
É Ele quem transforma o ser humano, o mais vil pecador. É Ele quem faz essa transformação e faz desse homem, uma vez crendo em Cristo, se arrependendo de todo o coração, uma nova criatura, um novo ser, uma nova criação, e torna esse cristão agora em Cristo mais alvo que a neve. Ah, meu irmão, o mérito é do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é fazer os homens perceberem seriedade sua condição de mortos espiritualmente. A sua obra é, pois, impressionar profundamente os homens com essa verdade. Nós, cristãos, você, minha irmã, meu irmão, eu, nós, a igreja, somos proclamadores de boas novas. Proclamamos, e o conteúdo da mensagem é o Evangelho, mas o convencer, o dar vida a mortos, o poder que ressurgiu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dentre os mortos precisa atuar no pecador. E isso é obra da terceira pessoa da Santíssima Trindade, do Espírito Santo, dentro do ser humano. O mérito não é nosso, irmãos. O mérito é do Espírito de Deus. Só Ele pode dar vida a mortos, e para que aconteça essa verdade, é necessário que a igreja proclame as boas novas do reino. Ele empregou os serviços dos filhos de Deus nesse mistério, porque nós somos os proclamadores da verdade. No entanto, convencer, irmãos, que doutrina preciosa, e ele aqui está reiterando para que haja uma fixação da verdade. No entanto, convencer os homens do pecado e convertê-los a Cristo é trabalho exclusivo do Espírito Santo. A honra e a glória dele, e a outrem, a glória que é dele, a honra que é dele, ele não dará. Depois de o Espírito Santo cumprir com sua missão sensacional, ele voltará ao céu num corpo que tem preparado para si mesmo, que é a igreja. O Espírito Santo está selado para o dia da redenção, e ele que levará a igreja irá conosco até a eternidade. O Espírito de Deus, por ser onipresente, ele irá e integralmente permanecerá aqui nessa terra, desencadeará simultaneamente muitos acontecimentos aqui, iniciará os anos de tribulação, porém, ele, o Espírito de Deus que está selado para o dia da redenção, esse glorioso dia, irmão, irá conosco a igreja, mas permanecerá aqui, porque ele jamais deixará de ser onipresente. E onipresença, irmãos, fala de estar em todos os lugares de forma completa ao mesmo tempo. Esse corpo, a igreja, será levantado para encontrar-se com Cristo nos ares, entregando-lhe a igreja que foi lavada com o precioso sangue de Cristo. Que dia glorioso, irmãos! E nós precisamos tomar tempo para pensar nesse glorioso dia, quando Cristo finalmente dará seu reino ao Pai. O Espírito Santo atua na conversão e continua agindo no processo de santificação do cristão. É o Espírito de Deus que atua na conversão, irmãos, no novo nascimento, nessa volta completa de virar as costas para o mundo, para esse sistema corrompido, influenciado pelo príncipe da potestade do ar, e voltar-se completamente para Deus. E é Ele mesmo que atua, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, na conversão. É Ele mesmo que age no processo de santificação dentro do novo convertido de nós cristãos. Sendo assim, precisamos ser cheios do Espírito Santo para estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Que Deus
vos abençoe. É um prazer estar aqui com cada um dos irmãos, querendo, bom Deus, Deus me dando vida até lá, na próxima pré-aula, na lição de número 9, nessa sequência falando sobre o Espírito Santo, iremos falar sobre o Espírito Santo antes do Pentecoste. Oremos. Deus amado, nós louvamos o teu nome, engrandecemos a tua pessoa bendita. Obrigado por esse momento que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, ó Pai, proclamando as suas verdades. Nos dê um dia abençoado na tua presença, ó Pai. Continue conosco, ó Deus amado. Queremos a cada dia ser cheio do teu Espírito, ó Pai, para cumprir a nossa missão aqui nessa terra, ó Pai, aqui em nossa peregrinação rumo à eternidade. Entregamos todas as nossas vidas, a vida de cada um de nós nas tuas mãos. Peço um milagre, ó Pai, especial na vida dos meus irmãos que estarão assistindo essa pré-aula. Tu és um Deus de milagre, um Deus que abre portas e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. E aqui estamos, ó Pai, para lhe rogar, lhe suplicar. Abençoe, ó Pai, os teus filhos, ó Deus amado. Assim nós oramos e lhe agradecemos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus.